falaremos hoje sobre a taxonomia. Bom, estudar a grande diversidade biológica da qual nosso planeta possui não é uma tarefa nada fácil. Em cima disso, é importante que se tenha uma padronização, identificando, atribuindo nomes e classificando as espécies, fornecendo assim pistas sobre as relações de parentesco. Hoje existem vários mecanismos para estudar a biodiversidade, a evolução dos seres vivos e agrupá-los conforme suas relações de parentesco. Entre essas análises podemos destacar algumas. A morfologia e a anatomia. Você compara as semelhanças externas e internas, os órgãos. Por exemplo, o morcego tem uma maior relação de parentesco com quem? A borboleta ou a baleia? Apesar de tanto os morcegos como as borboletas voarem, os morcegos são classificados juntamente com as baleias, na classe dos mamíferos. Dentre as várias análises, podemos perceber do ponto da anatomia a semelhança evolutiva dos membros das duas espécies. Perceba a semelhança entre as partes ósseas conforme a imagem. Só aproveitando, a asa do morcego e as nadadeiras da baleia são chamadas de estruturas homólogas, pois vêm de uma mesma linha evolutiva, apesar de funções diferentes, o voo e o nado. Continuando, além do estudo anatômico e morfológico, hoje temos a análise do DNA. Compara as sequências de bases de uma espécie com as sequências de bases de outra espécie. Mais um exemplo é a análise embriológica, comparando o desenvolvimento inicial de espécies, como por exemplo essa imagem aí. Repare a semelhança da forma inicial de alguns indivíduos. Apesar de novos sistemas de classificação estarem se difundindo, ainda é comum a classificação dos organismos da seguinte forma. Reinos são 5, animal, vegetal, fungi, protista e monera. E depois dos reinos vem filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Muito cobrado em vestibulares, como você faz para lembrar essa sequência? Você usa um macetinho chamado reficofage. Como assim? Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e por fim E de espécie. Tenha em mente que a quantidade de organismos aqui no reino é imensa e ela vai diminuindo até a espécie. Inclusive a biodiversidade, ela vai diminuindo em direção à espécie também. Como assim? Vamos pensar em uma espécie, o nosso popular cão. O cão pertence ao reino dos animais. Isso é fácil. Repare então que a diversidade nesse ponto é grande, pois são inúmeras as espécies de animais aqui inclusas junto com os cães. Em seguida, o cão pertence ao filo dos cordados, juntamente com todos os demais animais vertebrados. No filo ainda há uma diversidade muito grande, mas perceba que os invertebrados que estavam representados já sumiram. A classe dos cães é a classe dos mamíferos, ou mamália, como se costuma escrever. Portanto, animais que não são mamíferos já não se enquadram dentro desta classe. Por isso eu digo que a diversidade vai diminuindo. Já a ordem deles é a carnívora. Animais mamíferos que não são carnívoros já se encontram fora dessa ordem, ficam em outras. Quanto à família, é a dos canídeos. Aqui ele fica agrupado juntamente com o coiote, a raposa e o lobo, pois todos possuem muitas similaridades em comum. O gênero dos cães é o gênero Canis. É um gênero que possui apenas 6 espécies, incluindo o cão e o coiote. E por fim a espécie em si que nós estamos falando, que é a do nosso cãozinho. Cientificamente falando, o nosso Canis lupus. Muitos consideram o lobo sendo da mesma espécie que o cão, portanto ele entra aqui também. Explicarei mais à frente o porquê disso. Mas por que esse nome esquisito, Canis lupus? Todas as espécies existentes, elas possuem um nome popular que nós conhecemos,
mas também possui um nome científico. Esse nome científico deve ser igual em todo mundo. Isto facilita o estudo e sua identificação por qualquer cientista no mundo. Imagine a comunicação entre dois cientistas de países diferentes e línguas diferentes. Cada região dá um nome popular para uma espécie, e portanto o diálogo e principalmente o catalogamento mundial da espécie estudada ficaria inviável. Sendo assim, é necessária uma padronização com o nome científico, facilitando a comunicação e estudo. Mas na hora de catalogar, dar nome a uma espécie, que regras deverão ser usadas? Observe o nome científico do gato selvagem, Felis silvestris. Primeira coisa, o nome é composto, sendo que a primeira palavra deriva do gênero, e a segunda é o epíteto específico que diferencia várias espécies de um mesmo gênero. Exemplo, o gato selvagem, que eu citei, e o gato chinês do deserto são de espécies diferentes. Porém, pelo primeiro nome, podemos reparar que as duas pertencem ao mesmo gênero, possuindo uma relação de parentesco bem próxima. Aproveitando, destaco que o gato doméstico também pertence à espécie do gato selvagem, a Felis silvestris. Continuando, além da necessidade do nome ser composto, repare que o primeiro nome começa em letra maiúscula e o segundo nome começa em letra minúscula. Terceira coisa, o nome obrigatoriamente será escrito em itálico, que é o caso, né? Ou ainda em negrito ou sublinhado. E por último, a língua da escrita deverá ser em latim. Por isso que todos os nomes científicos, eles são esquisitos, né? Tanto na pronúncia como na escrita. Bom, e como eu sei que os indivíduos pertencem ou não a uma mesma espécie? Eu defino uma espécie simplesmente por semelhança? Anota aí. São considerados da mesma espécie indivíduos que, ao se cruzarem, produzem uma prole fértil. Destacando essa última palavra. Por quê? Deixa eu explicar com uma questão. Se uma égua cruzar com um jumento, nós temos um burro. Esse burro, ele terá condições de se reproduzir? Geralmente não, porque eles são inférteis, devido ao fato da égua e o asno serem de espécies diferentes. A égua tem 32 pares de cromossomos, e o jumento 31 pares. A meiose forma o óvulo e espermatozoide com metade do número de cromossomos da espécie. Ou seja, com a fecundação, o burro apresentará 63 cromossomos. Com essa quantidade, os cromossomos não ficarão totalmente impares, e portanto o burro ou a mula não formarão espermatozoides e óvulos viáveis, por isso são inférteis. Como eu disse anteriormente, apesar de contradições, o cão e o lobo são considerados da mesma espécie, e adivinhe por quê? Se vir a ocorrer um cruzamento entre os dois, a prole tem grandes chances de ser fértil. Ainda que os dois sejam da mesma espécie, a Canis lupus, é comum encontrar uma nomenclatura trinomial para o cachorro, classificando como uma subespécie a Canis lupus familiaris. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. E se puder, inscreva-se aí no meu canal para acompanhar meus novos vídeos em breve. Até a próxima!